Bom dia, boa tarde, senhores. Professor Nicolas aqui, por uma última vez, na disciplina de Imunologia Clínica, perfeito? Onde nós vamos estar vendo algumas doenças que fazem uso de métodos de imunodiagnóstico, perfeito? E também nós vamos falar rapidamente sobre a imunologia do câncer e principalmente também sobre a imunologia do transplante. Perfeito? Senhores, vamos lá. Senhores, dentre as principais doenças que nós vamos falar hoje, eu separei 4 que... Por que eu separei essas 4? Porque elas são as principais, assim, para a saúde, para a epidemiologia, para a saúde pública, né? E para a epidemiologia como um todo, porque são as mais recorrentes no Brasil. Mas tem outras que eu vou citar também, mas passar de uma forma rápida, para que a gente, nesse caso, a gente possa estar entendendo quais são os principais métodos de imunodiagnóstico. Mas os senhores vão ver que não foge muito do ELISA, beleza? O ELISA hoje é o principal método de imunodiagnóstico, principalmente no que diz respeito a doenças infecciosas. Enquanto, por exemplo, para caso de leucemias, neoplasias das células hematopoéticas, nós vamos ter o quê? A citometria de fluxo como principal teste utilizado, tá bom? Senhores, a primeira doença que nós vamos analisar é o HIV, beleza? Senhores, o HIV, como os senhores sabem, é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, certo? E ele vai gerar a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o HIV, certo? Senhores, o HIV, ele é um vírus que ele vai se apossar, né? Porque o vírus ele tem essa característica. Ele adentra as células do hospedeiro, podendo fazer o ciclo lítico ou lisogênico, certo? Mas podendo não, ele vai fazer os dois em tese, certo? Ele vai replicar o seu DNA ali dentro, ele vai replicar a quantidade de vírus, ele vai replicar a célula, certo? E em determinado momento essa célula vai explodir de tanto vírus que ela tem dentro dela, certo? Além do que, inutilizando a célula desde o momento da infecção, onde vai ocorrer o quê? Como é que eu posso dizer? Um acometimento da funcionalidade celular, beleza? Senhores, aí, obviamente, né, toda essa morte dos linfócitos e acometimento da funcionalidade dos linfócitos vai gerar a síndrome da imunodeficiência adquirida. A gente acabou de ver que existem 2 tipos de imunodeficiência, a herdada e a adquirida, e o HIV ele é responsável por causar um tipo de imunodeficiência adquirida. Perfeito? Entendido? Essa imunodeficiência, como a gente já falou na aula anterior, vai causar uma deficiência no sistema imunológico, certo? E aí, o sistema imunológico, por si só, ele não vai ser capaz de combater esse vírus, até porque as células que fazem parte da imunidade adaptativa, da resposta humoral humoral e celular estão comprometidas, não vai haver a defesa do organismo. É possível entender isso? Certo. Mas, de qualquer forma, é produzido anticorpos, tá? Além do que, existem alguns antígenos que vão ser destrinchados e observados, como o antígeno P24 do vírus, que é um fragmento proteico ali, de DNA minto, que vai o quê? Causar imunogenicidade, é reconhecido pelos testes sorológicos, e o principal teste sorológico ele é o quê? É o ELISA sanduíche para a detecção desse antígeno P24, beleza? Mas também é possível outras técnicas de ELISA, como o ELISA direto e indireto, para a detecção de anticorpos. Tudo bem? Senhores, essa parte na graduação presencial,
ela é uma parte que com certeza os professores eles separam grupos e dão doenças para que vocês façam trabalho sobre essas doenças e falem quais são os métodos de imunodiagnóstico. Eu separei para os senhores 4, mas eu vou citar outras que, caso os senhores queiram, pesquisem, elas também têm uma importância para a saúde pública, beleza? Aqui do Brasil. Senhores, outro tipo é a sífilis. A sífilis, ela possui um teste sorológico muito importante, beleza? Que é o VDRL. Eu não falei para os senhores porque rapidinho. O VDRL, ele é um teste que ele tem base imunológica, beleza? Mas ele está dentro de outros testes, tudo bem? Então, o VDRL, ele é um teste de floculação, que nós estudamos lá na parte da precipitação, né, da aglutinação. Entendido? Então, por isso que eu não falei especificamente dele. Mas qual é a ideia do VDRL? O VDRL, ele é mediado por uma proteína ali que é chamada de cardiolipina. É uma proteína que aumenta nos pacientes infectados por sífilis. Tudo bem? Senhores, como os senhores já devem saber, já devem ter visto na microbiologia, a sífilis ela é uma doença de uma bactéria bem específica, né, que tem um formato de espiroqueta. E no início, o padrão ouro para a detecção dessa doença é a microscopia com campo escuro, beleza? Só que essa é uma doença de difícil diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa ali tem uma relação sexual e por constrangimento, por estar com as genitálias feridas, ela não busca diagnóstico. E é uma doença que com o tempo, né, você vai tomar um antibióticozinho ali e com o tempo vai desaparecer. Só que, senhores, na fase 2 e na fase 3 já se torna uma doença mais agressiva. E a fase 2 e fase 3 ocorrem anos após a infecção inicial, certo? E às vezes você está com um estilo de vida diferente e você nem repara que está infectado, começa a aparecer umas manchas vermelhas no seu corpo e você não consegue associar que isso tem relação com uma atividade sexual que você desempenhou anos atrás, certo? Eu falo atividade sexual, senhores, porque essas doenças estão muito associadas, né? Inclusive a gente estuda ela nas infecções sexualmente transmissíveis, são as ISTs, né, que mudou até a nomenclatura, não é mais chamada de doenças sexualmente transmissíveis, e sim infecções, porque é causada por micro-organismos, certo? Mas os senhores já sabem disso. Senhores, então como eu falei, é um teste de floculação, né, que ocorre lá nos métodos de aglutinação, onde você vai ter a detecção da cardiolipina, que é uma proteína que está aumentada em pacientes com sífilis, tá bom? E aí a detecção é feita por meio deste teste, beleza? Senhores, outra doença, né, é a dengue. A dengue, todos vocês sabem que é causada por um mosquito, certo? E a detecção da dengue, ela é feita, em sua maioria, a gente teve, não sei de que estado você está assistindo, imagino que seja aqui do Distrito Federal, a gente teve um surto de dengue recentemente, né? Quando eu falo recentemente, é alguns 1 ano, 2 anos atrás, certo? Esse surto de dengue, senhores, ele gerou uma comoção da Secretaria de Saúde para que faça testes rápidos de diagnóstico, porque as pessoas... É uma doença grave, eu peguei dengue e assim, eu sempre posso dizer para os senhores com toda certeza que foi a pior doença que eu já peguei na minha vida. Não que eu tenha ficado muito doente na minha vida, mas dengue definitivamente foi a pior. Eu nunca tive febre e dor da forma que eu senti com a dengue. Então, não deixem água parada em casa, senhores. Vou fazer propaganda aqui para o Ministério da Saúde, beleza? E normalmente quando tem, é em um período específico, durante as chuvas e pós-chuvas, né, onde aumenta os casos de dengue, porque você não pode virar o pneu da sua casa para tirar a água, você não pode guardar ele em um local que ele não vai receber água para acumular água. Se você puder fazer o básico, já vai ajudar. E normalmente essa doença vem acompanhada de surtos, por isso que gera toda a comoção ali do Ministério da Saúde, que aumenta drasticamente os casos de dengue, mas da última vez foi mais sério, beleza? Até porque foi
começou naquela época em que todo mundo só se falava de Covid, né, durante a pandemia, e os casos foram aumentando mais e mais, e é uma doença grave que pode acometer as pessoas e levar a óbito, beleza, senhores? Existem vários tipos de dengue e existem tipos que causam repercussões graves na pessoa, como é o caso da dengue hemorrágica, beleza? Senhores, o diagnóstico da dengue é feito por ELISA, beleza? Ou imunocromatografia nos testes rápidos, e vai ser a partir da detecção de IgM e IgG, certo? Mas a verdade, senhores, é que boa parte do diagnóstico é feito de forma clínica, com os seus sintomas. Pô, tá tendo surto de dengue, você é uma pessoa saudável, mas tá com febre, mancha vermelha pelo corpo, dor na articulação, é dengue. O problema, senhores, pra gente, né, deixar tudo alinhado, beleza? É o quê? É que a dengue, né, o mosquito da dengue, ele não causa só a doença da dengue, causa a chikungunya, causa a zika, e cada uma dessas doenças geram consequências diferentes. E a abordagem terapêutica também é diferente, mas os sintomas parecem. Por isso que é necessário a detecção por meio do ELISA, né? Detecção de IgM e IgG, beleza? E senhores, por fim, eu vou falar da hepatite, beleza? Que em sua maioria, seja do tipo A, B, C, D ou E, é diagnosticada por meio de ELISA e busca de anticorpos. Hepatite, como o próprio nome já diz, vai afetar o tecido hepático, que é o fígado, certo? E a hepatite tem várias causas. Também se eu não me engano, é a hepatite do tipo C ou tipo B, que pode ser transmitida sexualmente, beleza? Mas também o uso de seringas, né, compartilhadas, dentre outras. E tem o vírus também que causa hepatite. Senhores, entendido? Também vai ser ELISA e busca de anticorpos específicos, o HBsAg, né? E por aí vai. Não vou falar todos, mas também é por meio de ELISA e busca de anticorpos e antígenos associados à hepatite. Positivo? Entendido, senhores? Beleza. Senhores, sobre as doenças que eu queria falar, eram essas, são as principais e que geram mais toda uma questão de saúde pública por trás delas para que seja observado. Mas, senhores, eu também posso citar outras doenças que também, talvez não no Distrito Federal, mas também possam causar no território nacional uma importância para a saúde pública, como que a malária, a doença de Chagas, a rubéola, beleza? Citomegalovírus. Citomegalovírus é muito importante em mulheres grávidas, beleza? Porque isso afeta o sistema nervoso do feto que está em desenvolvimento. A mononucleose, a tuberculose, que é uma doença bacteriana grave, que já matou inúmeras pessoas pelo mundo durante toda a história, beleza? A toxoplasmose também, tá? São as principais aí que envolvem toda uma comoção da saúde pública para que haja um diagnóstico rápido. Perfeito? Entendido? Beleza. Senhores, sobre as doenças era isso. Agora eu quero tratar com vocês sobre a imunologia do câncer. E isso é muito importante. Porque, senhores, será que o câncer tem a ver com imunologia? Eu acho que sim, né? Visto que uma célula do seu corpo, por algum motivo, começa a se duplicar, a passar por um processo de divisão celular de forma descontrolada. Até aí não tem a ver com a imunologia, né? Mas, beber uma aguinha. Mas, o câncer, embora ele seja simples, porque ele é só uma divisão celular descontrolada, o que acontece? Os nossos mecanismos de controle da divisão celular, por algum motivo, foram dificultados ali, ocorreram distúrbios nesses mecanismos. E aí eles pararam de regular a divisão celular de determinado tecido. Essa célula, ela vai passar por um processo de divisão celular exagerada. Inicialmente, num tumor benigno, embora esteja ocorrendo uma divisão celular
em um ritmo maior do que deveria, a célula ainda é capaz de se diferenciar na célula fim do tecido, como também é capaz de desempenhar a sua funcionalidade, beleza? Só que à medida que esse tumor benigno ele vai se tornando em um tumor maligno, vulgo câncer, essas células vão perdendo seus níveis de diferenciação e não vão conseguir desempenhar sua função, já que elas não estão se diferenciando. Entendido? E aí, senhores, que está o problema? Porque, poxa, imagina, eu tenho que, para eu dividir uma célula, na verdade não é dividir só, é multiplicar para dividir. Primeiro eu tenho que duplicar a célula, né? Eu tenho que transformar tudo dobrado para depois dividir ela ao meio. E eu pergunto para os senhores acham que no conceito energético, bioquímico, metabolismo, isso é um processo dispendioso? É. Alguns tecidos têm grande facilidade em fazer a duplicação celular, como o caso da pele, o fígado, as células hematopoéticas. Agora, alguns tecidos já são mais restritos. Perfeito? E, independente do tecido, isso ocorre de forma controlada, mediada, com reguladores. Tudo no nosso corpo é assim, senhores. Quem acaba destruindo tudo é você, com suas práticas inaceitáveis de saúde. Beleza, senhores? Senhores, eu pago sapo, mas é de brincadeira, tá? Cada um sabe o que faz na sua vida. Se você quiser comer um 30x burger no dia sabendo que é altamente cancerígeno, faça o que você quiser, beleza? Mas saiba das consequências, a vida é assim, beleza? Vamos lá. Senhores, continuando aqui, aí o que acontece? Esse é um processo dispendioso, isso demanda energia. Quando um tecido está se duplicando, uma célula está se duplicando, ela não está desempenhando a função dela. E aí o que acontece? Aí ela não, né, causa um distúrbio naquele tecido, se isso ocorrer de forma desregulada. Pronto. Está gerando um câncer. Mas aí, pô, você lembra da aula de imunologia que eu acabei de dar, você acabou de assistir e sabe que a gente tem mecanismos onde células, sejam cancerígenas ou infectadas por patógenos, vão expressar moléculas que falam, ó, eu estou comprometida. E o nosso sistema de defesa vai lá e mata essa célula. Não é assim? Eu não acabei de explicar isso, você não acabou de ver a videoaula. Você sabe do que eu estou falando, cara. Aí, você se pergunta, o que aconteceu com o sistema de vigilância, essa imunovigilância, para que as células T, por um exemplo, eliminem essas células afetadas? Pois é, o câncer, ele tem diversas formas de se contrapor ao seu organismo, às defesas do seu organismo. Entendeu? Por exemplo, para crescer e para se duplicar precisa de sangue. Aí o câncer começa a liberar mediadores de angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos. Aonde? No tecido cancerígeno. Para quê? Para o sangue estar sempre passando por lá. E o quê? E fornecendo nutriente, fornecendo gás oxigênio para que haja a duplicação celular. Mas em contraponto, o câncer começa a criar um tecido fibroso que impede a entrada de células de defesa que iriam passar pelo tecido, como é o caso de macrófagos, para poder fazer a limpeza. Entendido? O câncer conecta vasos sanguíneos a outros órgãos para pegar proteínas e nutrientes úteis para ele. Não é interessante isso, senhores? Isso é muito interessante. O câncer, ele é tipo você que vê, ele é uma parte do seu organismo que te vê como um inimigo. Porque você está querendo atacar ele, então ele vai começar a atacar você. Ele, além de se contrapor aos seus mecanismos de defesa, ele vai atacar você, ele vai sugar os seus nutrientes. Enfim, senhores, e aí, onde que está a dificuldade para o tratamento do câncer?
Boa parte dos tratamentos contra câncer é feito a partir de anticorpos monoclonais que vão reconhecer uma molécula específica liberada por aquele câncer e vai fazer com que células de defesa ataquem, beleza? Agora, senhores, esse anticorpo monoclonal, ele é fácil de fazer? Não sei, tem anticorpos monoclonais aí que são R$100.000 o frasco. Você acha que é fácil de fazer para estar sendo cobrado esse preço? É difícil, irmão. Não é fácil, não. E outra, o seu câncer, o seu não, está repreendido em nome de Jesus. O câncer, no geral, ele vai o quê? No começo ele pode até estar expressando a molécula X, mas durante essa duplicação, onde os mecanismos de reparo do material genético também estão comprometidos, outros fragmentos do DNA começam a ser mutados. Então aquela proteína X no começo do câncer, ela sofre mutações e aí o câncer passa a expressar mais uma molécula Y. E a X modificada. E aí eu vou fazer um anticorpo monoclonal para pegar que molécula? E quando eu fizer, quando eu terminar, será que ele ainda vai ser útil? Claro, existem alguns tipos de câncer que tem uma molécula X que é determinante para determinar, para diagnosticar aquele câncer. Então ela vai ser a molécula-alvo. Por isso que nós temos anticorpos no mercado que pegam essas moléculas específicas, que sempre está, no câncer de próstata tem a molécula X, ela está sempre lá. Deu para entender? Então, senhores, isso é uma brevidade aí do que a imunologia do câncer pode trazer para a gente. Mas é muito mais complexo do que isso, então busque informação por conta própria. O livro que eu sempre falo para os senhores, que é o Abbas, ele tem a parte da imunologia do câncer. Leia! Beleza? Leia. Vá atrás de conhecimento. E para finalizar, senhores, eu vou trazer aqui a imunologia dos transplantes, porque, além de ser muito importante, tem um caso recente que eu gostaria de citar com os senhores, beleza? Mas, o que é a imunologia do transplante? É quando alguma pessoa, por algum motivo, tem a falência de um órgão ou comprometimento de um órgão, e, a partir de vários testes hemoterápicos para que haja ou não, eu esqueci a palavra agora, cara, mas o que vai determinar se a rejeição, lembrei, compatibilidade do transplantado e do órgão, não é isso? Do transplante em si. Então, nós precisamos que haja compatibilidade, e para isso são feitos inúmeros testes hemoterápicos, né, de compatibilidade de moléculas do MHC, de moléculas do HLA, moléculas, antígenos específicos do fator RH e do tipo sanguíneo, dos grupos sanguíneos. Não é interessante isso, senhores? Agora, o que eu quero falar com os senhores é no caso de uma rejeição. A rejeição, os senhores acham que está associada com o sistema imunológico? É óbvio que está. Porque caso a compatibilidade, e senhores, mesmo que haja alto grau de compatibilidade, ainda assim vai gerar uma resposta imunogênica, porque existem proteínas e existem moléculas que não serão reconhecidas como próprias, serão moléculas estranhas. Isso vai gerar um grau de imunogenicidade. Essa resposta imunológica, como vocês sabem, é mediada pelas células de defesa. E, caso aquele órgão seja altamente atacado, vai ocorrer um episódio de rejeição. Isso é muito grave, porque, poxa, a pessoa tinha um que não funcionava, colocou outro que está sendo atacado. E aí, vocês acham que órgão é fácil de achar no mercado? Acho que não, né? A não ser que você utilize o mercado negro, Deus o livre, né? Não façam isso. Na verdade, nem precisem nem de um órgão, é o que eu torço para todos vocês, beleza? E o nosso sistema de saúde, ele é muito bom em fazer transplantes, é feito com uma altíssima qualidade. A ideia é que você seja compatível, né? Aí é que está a dificuldade, esse é o problema, a compatibilidade. Beleza? Tudo bem?
Senhores, caso haja uma rejeição, ou para que não haja uma rejeição, sempre é utilizado a imunossupressão. A imunossupressão, senhores, ele nada mais é do que suprimir o sistema imunológico com o uso de corticoides para que não haja uma rejeição. A rejeição pode ser aguda, pode ser hiperaguda, como pode ter uma rejeição crônica. Beleza? A rejeição crônica, né? Eu nem preciso falar sobre a expectativa de vida de cada um. Uma hiperaguda, a pessoa, cara, ela vai morrer praticamente. É uma rejeição muito grande. A aguda ocorre em dias ou semanas após, e a crônica ela vai se desenvolvendo lentamente. Mas a imunossupressão é comum em todos. Agora, senhores, se você está imunossuprimido, imunodeficiente, o que pode acontecer com você? Nós estudamos isso nas imunodeficiências. Você pode ter infecções recorrentes, certo? Você pode ter outros problemas de imunidade. As infecções elas podem ser mais graves. Não é isso? E aí, senhores, caso haja uma infecção recorrente, é o caso que eu queria citar com os senhores do Faustão. Todo mundo viu que em 2023 o Faustão ele foi transplantado, né, o coração, e se eu não me engano depois foi transplantado novamente, só que no rim. Não é isso? E aí o que aconteceu, senhores? Infelizmente hoje, dia 19/8, certo? Faustão ele está passando por um processo aí, né, de sepse. Sepse é uma infecção generalizada, né, com acometimento do tecido sanguíneo infectado por bactérias. É um quadro clínico grave, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Mas, senhores, o quadro de sepse ele não é comum. Uma pessoa como eu, como o cinegrafista, como você, não vai entrar em um quadro de sepse de forma fácil. Normalmente vocês vão ter que ter um acometimento do sistema imunológico por uma infecção grave. Aí você vai lá para... Você não, Deus o livre, né? Mas a pessoa ela vai para a UTI, um ambiente que já é propício a novas infecções. Com o sistema imunológico suprimido, ela pode ter um micro-organismo, um patógeno oportunista, pode se adentrar nos tecidos e gerar sepse. Em vários tecidos, no tecido hematopoético, tecido sanguíneo. E aí essa resposta vai ser uma resposta muito aguda a esse micro-organismo, porque ele pode simplesmente ir para qualquer lugar. Tudo isso pelo quê, senhores? Por causa da imunossupressão lá do transplante. Entendido? Então eu estou associando aqui o caso da imunologia dos transplantes, né, com a questão do Faustão, que eu acabei de falar, mas principalmente com a questão das imunodeficiências, não é isso? E as infecções recorrentes que podem acontecer. A gente não pode falar autoimunidade quando o nosso sistema imunológico ataca o nosso transplante, porque o órgão não é nosso, então não é autoimunidade, entende? Mas acontece que os transplantes estão associados a imunodeficiências, a infecções recorrentes, a quadros clínicos graves, entendeu? E aí eu citei o caso do nosso apresentador Faustão, né? Querido aí, beleza? Senhores, unidade 6 finalizou, né? Espero que vocês tenham entendido como funciona a nossa imunologia clínica, os nossos principais tópicos, quais tópicos são importantes, relevantes para o imunodiagnóstico, quais conhecimentos como o anticorpo são essenciais para que a gente entenda toda a imunologia clínica como um todo, beleza? Senhores, eu agradeço a presença de vocês, espero que eu tenha sido útil para elucidar esse conhecimento para os senhores, beleza? E aí, a gente vê talvez em outra disciplina ou talvez em outro momento na vida, mas eu desejo tudo de bom para vocês e no que eu puder ajudar eu estou aqui. Muito obrigado, até a próxima aula.